falar do misterioso Triângulo das Bermudas. Todo mundo sabe que esse local é famoso pelos desaparecimentos de barcos e aviões, mas vocês sabem um pouco sobre essas histórias? Então se prepare aí porque algumas são bem bizarras. Puxa a vinheta! E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera do Doremolo, e como você é um fodinha, eu sei que você vai dar um joinha. O Triângulo das Bermudas é com certeza um dos lugares mais misteriosos do planeta. Ele está aí no Oceano Atlântico e suas pontas estão em Miami, cidade de San Juan e na ilha de Bermudas. E todo mundo sabe que vários navios e aviões desaparecem naquela região. E existem muitas explicações para isso. Tem teorias que dizem que tudo isso acontece por causa das tempestades fortíssimas que acontecem nos lugares, ou pela grande quantidade de gás metano que existe na região e que faria os aviões explodirem. Mas outras pessoas pensam que isso é muito mais misterioso. Tem gente que acha que o desaparecimento das coisas tem a ver com aliens, ou até mesmo relacionado com uma tecnologia deixada pelos Atlantes, né? Na famosa Atlântida. Então galera, vamos começar contando um caso bem antigo de 1800. Nessa época, uma escuna cheia de tripulantes estava se juntando a uma esquadra da Marinha Americana, que ficava no Caribe. Então essa escuna teve que entrar no Triângulo das Bermudas. E é claro que se está nesse vídeo, a gente nunca mais ouviu falar dessa escuna e muito menos dos tripulantes. Só que, gente, não eram 4 ou 5 marinheiros, não. Eram 90 tripulantes. Sumiram junto com a escuna. Do nada. Do nada. Ah, vamos lá. E aí os caras não encontraram nada, nenhum vestígio de roupa, corpo, nada. Esse foi o primeiro caso registrado ali na região, né? O Triângulo das Bermudas estourou com o seu primeiro caso, já sumindo com 90 pessoas e uma escuna. Mas os casos bizarros mesmo aconteceram no século 20. E são muitas histórias, né? Não dá pra contar todos aqui. Então a gente selecionou as mais interessantes pra contar pra vocês. Em 1940, um navio americano cheio de carga saiu das Ilhas Virgens e entrou no Triângulo das Bermudas. Ele nunca mais foi visto. Como isso rolou na Segunda Guerra Mundial, muita gente acabou achando que podia ter sido um submarino alemão. Só que os alemães registravam todos os navios que eles afundavam, e esse navio não estava na lista. Ele simplesmente desapareceu. E o mais bizarro de tudo é que um mês depois, um outro navio Nereus, que era tipo o irmão desse outro navio que desapareceu, também saiu das Ilhas Virgens com o mesmo carregamento e desapareceu da mesma maneira. Acho que o destino estava traçado para esses irmãos. E para piorar a história desses navios irmãos amaldiçoados, tem mais um na história, outro irmão. Família amaldiçoada. O navio Ciclope saiu do Rio de Janeiro em 1918, rumo aos Estados Unidos. Esse navio tinha que chegar nos Estados Unidos no dia 13 de março, só que a galera tá esperando ele até hoje. Não chegou lá, mano. Não chegou nada, nem os destroços do avião. Passou lá por Barbados, aí foi continuar aí, sumiu. Aí você deve estar pensando, mas essa história de navio sumir, a história de pescador e não sei o que, carregamento, blá blá blá. Né? Gente, esse último navio tinha 300 passageiros e todos eles sumiram. Não, sumiu mesmo, tipo, selecionou e deletou, tá ligado? Não deixou nem vestígio, nem nada. O navio saiu e as pessoas nunca mais voltaram. Essa é a realidade. Foi pro além o barco, parça. E pra vocês terem uma noção, o bagulho foi tão sério que esse foi considerado a maior perda de vida da Marinha Americana de todos os tempos, desconsiderando guerras e tudo mais. Agora, quem sabe do Triângulo das Bermudas sabe que não é só barcos que somem ali, também aviões, somem lá no céu, assim, ó. Obra de ET, né, mano? Vamos contar então um caso bem famoso pra vocês que aconteceu um dia depois do Natal, em 1948. Um avião Douglas DC-3 decolou de San Juan, em Porto Rico, em direção a Miami. O avião tinha 29 passageiros e 3 tripulantes, e depois de decolar ele ficou em contato direto com a central em Miami. Todas as mensagens que chegavam em Miami era que o voo tava vindo tranquilão, tava tudo certinho. Em um momento, a galera de Miami avisou o piloto do avião dizendo que o vento tinha mudado de direção e com isso o avião poderia sair da rota. Então avisaram o piloto para ele ficar esperto, né, para ficar sussu. A galera de Miami passou o recado, só que a gente não sabe se a galera do Douglas DC-3 recebeu o recado. Porque depois dessa mensagem, galera, não teve mais resposta, silêncio total, sumiu, acabou, já era. Nunca acharam o avião e até hoje ninguém sabe o que rolou. Imagina, mano, se é um parente, alguém tem um parente. Não, nem parente. Imagina você ser o cara do outro lado. Tá chegando aí, aviãozinho? Tamo, tudo certinho, não sei o quê. Mano, ó o vento. Já voei. Acabou. Foi pra fora da terra, mano, eu acho. E como estamos falando de avião, vamos para o mais famoso caso, o voo 19, que aconteceu em 1945. Estamos falando, gente, de 5 aviões que desapareceram ao mesmo tempo.
O lance foi o seguinte, esses aviões estavam meio que passando por um teste, um treinamento, e saíram voando de uma base militar que ficava na Flórida. A primeira metade do voo deu certo, e os aviões que eram bombardeiros começaram a voltar para a base. E a história é bem simples, depois disso ele sumiu. Pronto, os 5 aviões desapareceram, os caras saíram pro teste, vamos voltar. Vamos voltando aí. Não, esse teste é para sempre. Nunca acharam corpos nem destroços desses aviões. E pra piorar, depois que aconteceu isso, um avião foi mandado atrás, né, desses aviões e também desapareceu, mano. Ai, vou lá ver onde estão 5 aviões. 5 aviãozinhos foram passear. Aí o sexto foi lá e desapareceu também. Mais ou menos isso. Quase ficou. E essa história ficou bem famosa depois que virou um filme do Spielberg. Contatos imediatos do terceiro grau. E no filme ele alega que os caras do voo 19 foram abduzidos. Óbvio que isso é cinema, né, e ficção científica. Mas o problema é que até hoje não temos nenhuma explicação resolvendo esse caso, onde os caras foram parar, onde os aviões estão, o que aconteceu. Não tem. Faz a mínima ideia. O voo 19 vai ser um mistério pra sempre, é isso. Falando dessas histórias, eu lembrei de uma vez, quando a gente tava até pesquisando e tal, daquele avião que entra, aí tem um registro de hora, quando ele chega numa hora antes da hora que ele saiu. Parece que pegou um vórtex e voltou no tempo. E pra encerrar, vamos contar uma outra história que também é bem bizarra. Calma aí que eu tô com uma rodinha engasgada aqui. Em 1881, um barco chamado Ellen Austin estava navegando ali na região quando encontrou um veleiro abandonado. Os caras abordaram o veleiro e viram que ele tava novinho, né, limpinho, arrumadinho. Por que ele tava lá abandonado, né? Estava tudo arrumado. Então, como o barco estava em perfeito estado, o capitão do Ellen Austin mandou uma parte da tripulação dele pro outro veleiro, né, outro barco pra... Resumindo, os caras não foram trouxa, foram lá, pegaram um barco. Na verdade, foram trouxa. Eles foram lá, pegaram um barco e começaram a navegar juntos. Os dois bonitinhos. Pegamos um barco. Ganhamos esse barco aqui. Então tava lá os dois barcos, né? Ganhei um barco. Tô felizão. Aí do nada. Tempestade. Nevoeiro. E aí os barcos começou cada um a ir pra uma direção. No meio desse nevoeiro, ninguém mais do Ellen Austin via esse veleiro. Mas depois de 1 hora eles encontraram o barco. Falaram, ufa, encontramos nosso barquinho de novo. Aí foi dar aquele salve lá pros maninhos, né? Quando foi ver, quis maninho, mano. Não tinha mais... A tripulação do Ellen Austin tinha sumido toda ali do outro barco. E o capitão ficou puto e mandou mais tripulantes para esse barco. Dessa vez armados. Vai lá, gente. Deve ter acontecido alguma coisa lá, uma sala. Vai lá, agora armado, gente. É como se a arma fosse evitar, né, os desaparecimentos, forças sobrenaturais. Bom, os tripulantes foram armados e dessa vez os 2 barcos saíram de novo, tudo ok, navegando. E do nada, ó, tá vindo aqui o barco, tá vindo o nevoeiro. Outro nevoeiro surgiu e os barcos começaram a se distanciar novamente. Aí você fala, de novo, mano? De novo, mano, os caras perderam um barco, mano? De novo. Aí você tava pensando agora, será que quando encontraram o barco agora, encontrou de novo sem tripulante, sem arma? Ou, sei lá, os tripulantes estavam mortos, né? O que tinha quando eles encontraram o barco? Que encontraram o barco, mano? Não encontrou o barco. Não encontraram o barco. Eles não encontraram o barco, gente. Nem as armas, muito menos os tripulantes, né, mano? Tanto o barco quanto os tripulantes nunca mais foram achados. E ninguém do Ellen Austin consegue explicar o que aconteceu. O cara voltou, o capitão voltou lá e, gente, sei lá, mano, o que aconteceu, velho. Então, eu encontrei um barco. 2 vezes eu encontrei o barco. Não vou mais sair agora. E o barco sumiu. Eu vou ficar em casa pra sempre. Falou. Bom, galera, esses foram alguns casos de desaparecimento do Triângulo das Bermudas. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like. Não deixa ele desaparecer, não, mano. Deixa ele aparecer. Não, nada de desaparecer de Triângulo das Bermudas. Deixa muito like aí, por favor, nesse vídeo. Que vocês pediram muito pra gente falar sobre as Triângulo das Bermudas. Fala sobre o caso, explica pra nós. Teoria também, quem sabe, né? Não esqueça também de assinar o nosso canal e também de conhecer o nosso canal Plus, que está na descrição. Lembrando também que as nossas redes sociais estão aqui na tela ou também está na descrição. Pega a sua rede social favorita, sei lá, você usa o Instagram, eu gosto do Snapchat, eu gosto do Twitter, Facebook, tá tudo aí, ó. Isso tudo, pessoal. Valeu! E suas pontas estão em Miami, cidade de São Juan e Porto Rico. E suas pontas estão em Miami, na cidade de... E seus pontos estão em Miami, cidade de São Juan. E seus pontos estão em Miami, em São Juan e em Ilha de Bermudas, tá? E seus pontos estão em Miami, em Miami, cidade de São Juan. E suas pontas estão em Miami, Mano, achei que era um demônio, mano.
Que susto, velho. Vai tomar no cu. Achei que tinha surgido um monstro do chão, mano. Sei lá, mano. Mó barulhão do nada assim. Tá!